A paz de Cristo, queridos internautas, quem vos fala é Paulo Fábio Tomás e estou novamente no canal Tempo com Deus, trazendo o quadro Curiosidades Bíblicas. Primeiramente, eu quero que você curta este canal, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem que tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muita edificação para todos. Então o assunto hoje é no quadro Curiosidades Bíblicas. Você sabe o que é o voto de Nazireu na Bíblia? Então o assunto é esse, vai ser muito interessante, vai agregar muito no seu conhecimento. Vamos lá. O que é Nazireu, né? Qual é o significado? Vamos abordar esse assunto, né? Na Bíblia, Nazireu é o nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Não se sabe ao certo quando essa prática surgiu, mas tudo indica que sua origem é pré-mosaica, ou seja, antes da lei de Moisés. Os semitas, né, os descendentes de Sem, já tinham o costume de deixar seus cabelos compridos durante um tempo específico, a qual buscavam o auxílio divino. Então nós vemos que isso já era uma prática feita antes da lei e ela foi aí na lei, né, notificada por Moisés, se tornando lei em Israel. O voto do nazireado geralmente era feito voluntariamente e compreendia apenas um período específico de tempo. Então não era obrigatório a todos. A pessoa voluntariamente fazia esse voto, né, por um período específico. A Bíblia também não relata qual eram os períodos, né? 6 meses, 1 ano, 10 anos, não dá esses detalhes. Então ele podia ser por um período ou também poderia ser vitalício. É o caso de alguns personagens que nós iremos citar. Então a palavra nazireu significa algo como consagrado ou separado. Esta palavra vem do hebraico nazir, que significa separar e consagrar. Então, como era o voto dos nazireus, né? Principalmente a sua consagração, um nazireu deveria cumprir uma série de restrições. O capítulo 6 do livro de Números fornece o texto base que auxilia a compreensão de como era o voto dos nazireus. Então, o capítulo 6 é o capítulo principal que fala desses detalhes, né? Pode-se dizer que esse capítulo registra um tipo de legislação completo do nazireado, onde podemos destacar aí 3 pontos principais. Primeiro, os nazireus deviam adotar a abstinência do vinho e de qualquer outra bebida levedada. Em relação ao fruto da vide, essa proibição não se restringia apenas ao vinho. Ela incluía também o suco da uva e a própria uva, tanto fresca como seca, em passas, né? Então, aí a primeira restrição, tá bom? A segunda restrição, os nazireus também não podiam cortar seus cabelos durante o período de seu voto da separação. E o terceiro ponto é, quem fazia esse voto de nazireado não podia aproximar-se de um cadáver, nem mesmo se fosse de seu parente mais próximo. Durante o voto dos nazireus, aproximar-se de um cadáver implicava em sua contaminação. Depois, se ele se contaminasse, ele devia se purificar e começar o voto novamente, né? Ao terminar o período de seu voto, o nazireu deveria obedecer a um procedimento especial. Nesse procedimento, diversas ofertas e sacrifícios prescritos deveriam ser oferecidos. Além disso, o nazireu também tinha que raspar a sua cabeça e queimar os cabelos cortados sobre o altar, né? Todo o processo
era devidamente levado a efeito pelo sacerdote, tinha um acompanhamento do sacerdote. Nós podemos ver esses detalhes em Números 6, do versículo 13 ao 21. Após todo o procedimento ser concluído, o nazireu ficava livre do voto. Então nós vemos aí, né, esses detalhes desse voto. Então, outra pergunta, né? Quem foi nazireu na Bíblia? Nós vemos aqui que o nazireu ele poderia, né, ser por um determinado tempo ou algo vitalício por toda a vida. Então nós vamos ver alguns desses personagens, né? Então, alguns personagens aparecem como pessoas dedicadas ao nazireado. A história mais conhecida é de Sansão, né? Ele foi consagrado por seus pais desde o seu nascimento, lá em Juízes 13, né? Mas nós vemos que, quando nós lemos Juízes 13, do versos 3 ao 5, nós vemos que a separação de Sansão não foi propriamente pelos seus pais, mas foi uma ordem divina dada a seus pais, né? A Bíblia diz assim, que certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e ele disse, você é estéril, ou seja, a mãe de Sansão. Não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho e não outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Então, uma ordenança divina dada pelo anjo do Senhor, né, dizendo que Sansão deveria ser separado, consagrado a Deus e que dá detalhes aí do seu nazireado, né? Então nós vemos que Sansão, ele realmente, né, cumpriu esse voto, né? Mas nós vemos que ele teve uma decadência, ele desobedeceu a Deus, né? Quebrou o voto, o seu cabelo foi cortado, né? E os seus olhos furados, e nós vemos aí o final triste da vida de Sansão, mas nós temos a certeza do seu voto, né, de nazireu. Ele é o primeiro personagem. O segundo personagem, nós vamos ver que Samuel foi outro citado como nazireu, né? Então a sua mãe Ana, ela faz um voto, né, que diz assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então nós vemos aí outro detalhe da separação, da consagração de Samuel, né, como sacerdote. Então nós vemos aí detalhes, né, de Samuel e do voto que sua mãe fez, o consagrando para a casa do Senhor, para o trabalho da casa do Senhor, né? Nós vemos aí que realmente ele foi um nazireu. Então nós podemos citar, né, um outro personagem que é também, né, citado como nazireu, é o caso, né, de João Batista, já no Novo Testamento, em que ele vivia separado, né? A Bíblia diz que João esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, né? João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então nós vemos aí que ele vivia separado, tinha uma vida separada, uma alimentação separada. Ele também é considerado um nazireu. Falando agora, né, a respeito de alguns detalhes também, voltando para o Antigo Testamento,
Nos dias de Amós, a narrativa bíblica parece indicar que os nazireus eram numerosos, inclusive o povo apóstata, principalmente os moabitas, tentavam forçar os nazireus a se desviarem da sua abstinência. Eles insistiam para que os nazireus tomassem vinho, lá em Amós, no capítulo 2, tá? Então nós vemos aí 3 grandes personagens que foram nazireus, Sansão, Samuel e João Batista. Também podemos citar o apóstolo Paulo, em Atos 18:18, o texto fornece indícios da possibilidade do apóstolo Paulo ter feito um voto temporário de nazireado. Nós vemos que a Bíblia diz que tendo rapado a cabeça, porque tinha um voto. Então aí há possibilidade desse voto ser um voto de nazireu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando o canal Tempo com Deus, o quadro Curiosidades Bíblicas. A Elinete Tomás estará sexta-feira aqui neste canal, trazendo uma palavra, um estudo bíblico para a sua reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. E nós sabemos que nós estamos na nova aliança, na aliança de Cristo, e que não precisamos fazer voto, principalmente o voto de Nazireu. Isso é coisa do Antigo Testamento, coisa da lei de Moisés. Hoje a nossa vida é consagrada a Deus inteiramente. A nossa vida, os nossos projetos, nossa família é separada, consagrada a Deus, não necessariamente por um voto, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo e temos a marca de Cristo, temos o nome escrito no livro da vida. Por isso somos separados, vivemos no mundo, mas somos separados do pecado. Vivemos uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de consagração. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e muito obrigado pela sua audiência. Que a paz de Cristo esteja na sua vida, em nome de Jesus.